Olá, amigos de Um Bom Café com negociação em alto estilo. Bem-vindos ao Negociação em Conceitos, um programa dentro do canal do Café com Negociação para abordar conceitualmente tudo o que envolve a ciência da negociação. A negociação em conceitos terá um formato diferenciado, mais curto, mais direto ao ponto, e aqui vou trazer tudo que é essencial a todo momento que experimentamos uma negociação. Abordaremos 3 conceitos básicos e fundamentais para qualquer negociação que você estiver envolvido. Estou falando de um espectro amplo de interações que vai desde a compra de uma obra de arte ou de um imóvel, ou até mesmo na troca de um carro, sendo útil até mesmo para algo simples, tal como uma ida à feira orgânica no bairro no seu domingo, a viagem de férias com a família ou aquela reunião de condomínio. Acredite, está em toda negociação e você sabe que negociamos a toda hora. Você vai aprender aqui dicas de como cartografar e se preparar para uma negociação com os 5 momentos da negociação. Você vai ver como é importante conhecer os limites dos envolvidos no processo de negociação com as 3 dimensões do tomador de decisões. E ainda, como utilizar a ancoragem como uma forma persuasiva na dinâmica da negociação. Vamos lá! Vou mostrar como essas 3 dicas básicas de negociação em conceitos vão aprimorar a sua visão sobre negociação. Vamos juntos! Hoje você vai conhecer 3 conceitos básicos que farão toda a diferença quando você incorporar essa mentalidade para o seu negócio. Algo como passos preliminares. São formas de materializar o processo negocial em sua mente, antevendo momentos que ocorrerão durante o processo negocial que chamamos de estágios. Nesses movimentos, você irá empregar o seu estilo apropriado a cada um desses estágios, ancorando tudo, não somente o preço, enquanto obterá informações básicas, porém cruciais para os resultados favoráveis que você está pretendendo. A primeira dica: 5 momentos da negociação. Essa ferramenta serve para cartografar o negócio, entendendo num processo como um mapa, sabendo de onde se vem, para onde se vai e por onde se passará. Toda negociação precisa de preparação. Esteja preparado, essa é a dica. Para cartografar o processo, separamos a negociação em 5 momentos distintos. São eles: introdução ao negócio, o diálogo, o entendimento, as trocas e o ajuste por fim. Pense na negociação como um processo de elucidação de uma equação ou um jogo de adultos na busca da solução de impasses que se apresentam. Esses 5 momentos estarão lá, de um modo ou de outro, de acordo com o caso exige. O primeiro, a introdução. Pode ser, por exemplo, uma publicação de uma oferta de venda de um imóvel, ou pode ser um conflito que se gerou pela quebra de um contrato. É o ponto inicial, é a razão de existir a negociação. É o vértice que traz as partes a um campo comum para iniciarem a transacionar. O segundo é o diálogo. O processo onde se dará a troca de informações cujo esclarecimento e posições trarão conhecimento do que está se passando com cada um dos envolvidos em seus interesses. Com essa dinâmica, se cria a oportunidade para o terceiro momento entrar em cena, o entendimento. Sabendo o que as partes integrantes do processo de negociação buscam a chegar, o entendimento é considerado o momento mais delicado da negociação. Muitas vezes porque as partes presumem interesses dos demais e não escutam o que vem informado nas entrelinhas. O que significa dizer que não estão atentos a todas as informações à disposição, tais como gestos, leituras de faciais, linguagem corporal, tons de voz, vocabulário, roupas e acessórios, dentre outros. Enfim, a lista é longa e o objeto serve para um outro episódio. Quando os players entenderem o jogo, poderão passar para as trocas, nosso quarto momento. É nesse momento que temos a criação das alternativas, a elaboração de desenhos de satisfação aos envolvidos, a busca pela oferta adequada. Sim, o momento das trocas é onde esquadrinhamos as contribuições mais importantes que cada envolvido poderá trazer à solução do impasse. Aqui, antes de prosseguir, preciso deixar claro que negociação não é barganha.
Muitos não entendem a diferença, e se você ainda não entendeu, esse é o momento. Vou explicar sinteticamente. Barganhar é trocar uma menor parte do seu interesse para obter uma maior parte do seu interesse, enquanto os demais envolvidos também se comportam assim. Esse modelo limita resultados. Todos perdem em algum ponto, e não há criação de alternativas. Não expandem a torta como ensinaram Fisher, Ury e Patton no Como Chegar ao Sim. Não se vê vantagem nesse processo. É tecnicamente considerado primário e contraproducente. Em pouco tempo, esse estilo trará resultados indesejados a quem pratica esse modelo de negociação. Já, voltando à negociação em si, os players veem o processo como uma oportunidade para a criação de alternativas, onde ninguém quer abrir mão dos seus interesses. E quando essas alternativas satisfazem as partes, elas atingem o quinto e último momento da cartografia inicial do processo de negociação: o ajuste. Nesse momento é quando as partes concordam que atingiram um resultado satisfatório a todos envolvidos. Esses 5 momentos ocorrem em qualquer negociação. Portanto, dispense a ansiedade. Caso o ajuste não ocorreu no primeiro encontro, dependendo do que está em jogo, o processo de negociação poderá exigir um encontro para cada momento. Algumas vezes, as partes precisam estudar as informações fornecidas e coletadas, verificando dados e valores, consultando terceiras opiniões e até mesmo utilizando-se do tempo como ferramentas de persuasão. Não se desespere, cada negócio tem um fluxo específico e muito depende das partes envolvidas. Portanto, 5 momentos para cartografar qualquer negociação. Tenha isso em mente toda vez que for preparar uma negociação. Segunda dica: importante conhecer os limites dos participantes da negociação. Para isso, você lançará a mão das 3 dimensões do tomador de decisões. Nesse triângulo encontraremos tempo, dinheiro e autoridade. Essas 3 arestas informarão que tipo de triângulo você tem no jogo. E esse resultado determinará a dinâmica do processo de negociar. O tempo. Sua falta limita a linha de duração dos 5 momentos da negociação e aumenta a necessidade do player pela busca do resultado. Portanto, na dinâmica da negociação, tempo é um valor a ser considerado. É uma commodity também que entra nessa equação. Quem tem urgência paga um preço pela necessidade. Quem pode esperar pagará um outro preço, diferenciado. Portanto, tempo é uma dimensão que deve ser valorada para o resultado final do negócio. Quanto ao dinheiro, a disponibilidade da receita indica quem tem mais poder de jogar, maior capacidade de ver seus interesses atendidos, portanto, mais autoridade na mesa. Ao mesmo tempo, do outro lado, se o outro player tem a informação da saúde financeira dos demais, isso poderá render um serviço ou um produto inflacionado. Portanto, esconder ou descobrir a capacidade ou a disponibilidade econômica dos envolvidos é uma dimensão que deve ser incluída nessa equação negocial. E por fim, terceiro, a autoridade. É preciso saber se o player que está na mesa de negócio tem capacidade para decidir e até onde essa capacidade cobre os seus interesses. Se for limitada, exige a presença da parte que pode decidir a respeito do tema. É muito conhecida a tática de, após ouvir todos os detalhes, necessidades, posições, etc. e tal, dizer que sobre esse item primordial ou prioritário é necessário informar ou consultar sócios, diretores, acionistas, esposa, papagaio, cachorro, enfim. Não se precipite. Tenha certeza que as pessoas que participam da dinâmica têm o poder de ir até o final sem precisar consultar terceiros. E a terceira dica de hoje. Todo estudante de negociação já ouviu falar de ancoragem, não é? Sim. Ancoragem é um termo muito utilizado e importante no processo de negociação, pois cria uma tendência. Normalmente, o termo vem associado a valores. Nesse caso, significa dizer que a primeira proposta tenderá a direcionar a dinâmica da transação. Por mais arbitrária que seja, será o começo do fluxo negocial, estabelecendo-se parâmetros de trocas. Lembra o quarto momento da cartografia da negociação? Estamos lá de novo. Sim, essa é uma das ancoragens que ocorre na negociação. Porém, o princípio da ancoragem vem do marketing e não nasceu na negociação. A ancoragem é um fenômeno da psicologia experimental, dando maior peso à primeira impressão. No caso do marketing, é sobre a abordagem que se faz ao consumidor, a forma como o vendedor
traz o produto e as ofertas. Na negociação não é diferente. Você está buscando que alguém faça por você aquilo que não tem condições de fazer, conhecimento ou capacidade. E é aí que trago essa dica para você. Ancore tudo, não somente valores. Ancore seu estilo ao processo de negociação e faça ele ser predominante. Ancore os valores e condições para a manutenção das posições. Ancore as opções e as alternativas. Ancore tudo que existir na mesa. E aí você pergunta, Eduardo, como assim vou ancorar tudo? Ok, você vai ancorar tudo sendo o primeiro, sendo proativo, sendo dominante, sendo criativo, solucionador, cativante, interessado, empatizando com as necessidades e trazendo essas soluções que são buscadas pelas partes envolvidas. Você vai encontrar o seu estilo no meio dessa dinâmica. Faça ele acontecer e você estará ancorando. Lembre-se, seja o primeiro ou a primeira. Estabeleça o estilo e ancore. Ancore tudo. E é isso aí, negociadores e negociadoras. Essas são as dicas do Negociação em Conceito, do Café com Negociação, para aprimorar a sua visão e a dinâmica de um processo que pode ser simpático, saudável e lucrativo para todos os envolvidos. Combinado? Então, se você ficou até aqui, considerem assinar esse canal e ativar as notificações para futuros episódios. Se gostou do tema, deixe seu like para a produção do canal. Ainda, se tiver algum pitaco sobre esse novo formato de negociação em conceitos, deixe nos comentários também. São sempre bem-vindos e super apreciados. É isso aí. Por hoje, são essas dicas para aprimorar a sua negociação. Vejo você no próximo Café com Negociação. Até lá!